Por isso dizemos que quando uma pessoa se converte a Deus, ela deixa do mundo e passa a viver para Deus mesmo, vivendo na terra, porque a terra foi Deus que criou o planeta, entenderam? Mas quando aquele anjo desceu com aquela espada e separou Adão e Eva do reino do céu, dos olhos daquele anjo escorreram 2 lágrimas. Por quê? Porque não foi com alegria que Deus teve que excluí-los, mas precisou excluí-los porque eles preferiram o reino das trevas. E Deus não tem escravos no seu reino. Ele tem filhos livres que amam a Ele e amam os seus irmãos fraternais com amor divino e amam o reino do céu. Estes são filhos de Deus até hoje. Por isso que esta igreja ensina a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, sem deixar dúvida. E a nossa doutrina, irmãos, não é duvidosa. Uma pessoa que se converte, ela é esclarecida de tudo e não tem dúvida nenhuma. Porque a nossa doutrina esclarece tudo. Mesmo se tal pessoa for analfabeta. Às vezes não sabe ler nem escrever. Mas quando se converte, recebe a bênção divina, a unção divina, o batismo do Espírito Santo, e o poder da Santa Voz Rosa torna essa pessoa sábia. Ela sabe discernir o que é bom e o que não é. O que ela pode fazer e o que ela não pode. O que ela precisa fazer para herdar o céu e o que ela precisa desprezar por ser coisas pecaminosas. Ela pode ser muito simples, mas recebe a sabedoria de Deus e espiritualmente se torna sábia, porque a nossa doutrina não deixa dúvidas, é perfeita, eterna e a verdadeira, e pois veio do céu. Por isso, irmãos, que esta igreja, desde o seu início, sempre contou com a unção do Espírito Santo, através principalmente dos méritos da Santa Voz Rosa, e depois através dos méritos do santo profeta Irmão Aldo. Porque eu digo sempre, perfeitos são eles. Nós todos aqui não temos dons igual eles. Então nós não somos perfeitos como eles. Por isso que a gente tem que buscar a cada dia a maior perfeição. Orando, vigiando os nossos pensamentos, vigiando o nosso querer, vigiando os nossos atos, para não entrarmos em tentação e para não fazermos coisas que ofendam a eles. Porque nós necessitamos da guarda do anjo dia e noite. O anjo da guarda precisa estar ao nosso lado para nos defender e nos livrar de todo mal. E o apostólico só merece isso se for muito fiel e humilde. Por isso que a nossa igreja não deixa dúvida para ninguém. A nossa doutrina é reveladora da verdade e a nossa disciplina nos livra do pecado. Nos resguarda da contaminação do erro e nos resguarda de perdermos a graça divina. Nós precisamos, irmãos, ser muito fiéis. E isso desde o início Jesus ensinava. Mas ensinava a Santa Voz Rosa também como que devia de ser realizado nossos cultos na igreja. Porque muitos se convertiam, ouviam conhecer e traziam costumes e hábitos que eles aprenderam em outros locais. E eu me lembro, quando eu comecei a frequentar a igreja, o povo batia muita palma. Quando cantavam corinhos, na primeira meia hora da reunião, cantavam o corinho batendo palma. E cada um pegava um costume de bater palma de um jeito. E aquilo não ficava bonito. Vinha um visitante, olhava, um batia palma fazendo um gesto, outro batia palma fazendo outro gesto. Eu mesmo estranhei quando comecei a frequentar a nossa igreja. E quando a direção da igreja chegavam, batiam palma. Quando o irmão bispo pregava, eles interrompiam a mensagem aplaudindo. Quando o coro cantava, acabava o hino, todos batiam palma. Quando a orquestra tocava, eles aplaudiam.
E quando os obreiros transmitiam os testemunhos, porque naquela época os pastores pediam testemunho, e a pessoa que tinha recebido o milagre ia até o altar e contava para um diácono que estava junto com o pastor no altar. E aquele diácono ia no microfone e transmitia aquele milagre para o conhecimento da igreja e para o louvor dos santos e anjos. Mas acabava de citar o testemunho, todos batiam palma. Eram hábitos e costumes que trouxeram de outros locais, mas que não agradavam a Deus. Principalmente no começo havia alguns que tinham o hábito de gritar aleluia e glória a Deus em alto som, com toda a potência da voz, gritando. E isso tudo Jesus foi mostrando para Santa Vó Rosa, e aos poucos, em nome dele, ela foi tirando esses hábitos e esses costumes do nosso povo, inclusive o costume de ficar batendo palma. A reunião toda era barulhenta, porque batiam palma quase a reunião inteira. E não é assim que se louva a Deus. Deus quer reverência, quer contrição, quer que cantem os hinos com alegria, mas com moderação, não com fanatismo e não com exagero, porque tudo que pertence a Deus é feito com prudência, é feito com sensatez, com responsabilidade, porque estamos diante de Deus e devemos respeitá-lo muito, principalmente nas reuniões de culto. E não é com gritaria e bateção de palma e com atos de fanatismo que vai agradar a Deus. Ele nunca se agradou com isso. E Jesus e a Virgem Maria sempre ensinaram a Santa Vó Rosa. E ela, aos poucos, foi tirando do nosso meio esses hábitos e esses costumes, porque não era agradável a Deus. E aos poucos o nosso povo foi entendendo e fomos sempre obedecendo. Alguns no começo tinham o hábito de jejuar, então às vezes não comia. E Jesus mostrou para Santa Vó Rosa que aquilo não era bom, porque um apostólico precisa trabalhar para ganhar o seu pão honradamente, num trabalho honesto, e não é matando tempo no serviço que vai ganhar um dinheiro honesto, porque o dinheiro honesto é ganho com trabalho honrado. E um salário recebido através de um trabalho honrado e honesto é abençoado por Deus, porque é o ganha-pão do seu filho e da sua família. Então ele precisa se alimentar para poder trabalhar e ganhar honestamente o seu pão e criar os seus filhos e sustentar sua família. E alguns tinham o hábito de jejuar, isso é fanatismo. E Jesus, então, aos poucos, foi orientando a Santa Vó Rosa, ela foi orientando a direção da igreja, e desde o começo desta igreja, eles orientavam que era para o apostólico se alimentar normalmente. Inclusive para garantir a própria saúde, porque eles nos curam das doenças. Mas se a gente não vai comer, fica com o corpo fraco de propósito, e a doença volta, isso não é tentar a Deus? É pecado. Então, a direção sempre nos ensinou, em nome de Jesus, por orientação da Santa Vó Rosa, que o apostólico deve se alimentar normalmente. Mesmo porque, nesses tempos, o alimento não é tão forte como no princípio do mundo. Quando Deus criou a terra, os alimentos eram muito puros, cheios de vitamina. Não precisava comer tanto, pouquinho já sustentava e dava saúde. Mas, infelizmente, hoje em dia não é assim. A própria terra está enfraquecida e às vezes não dá nada se não houver agrotóxico. Agora, se a pessoa já come um alimento que não tem tanta vitamina como Deus criou e ainda se abstém de comer, a doença toma conta, porque fica anêmica. E Deus não quer assim, Ele quer os seus filhos saudáveis, que ajam sempre com justiça, sem nenhum fanatismo, e que sirvam esta igreja com amor e que obedeçam com amor as nossas normas, tanto doutrinárias como disciplinares. Então a Santa Vó Rosa foi tirando esses hábitos do jejum e foi a direção nos ensinando a sermos sábios, sóbrios, moderados, porque não é que a gente precisa comer que vai comer exagero. Também aí é pecado. Porque se vai comer além do normal
com muito exagero, aí também a doença pode dominar. Os organismos do corpo são prejudicados. Então, tudo tem que ser feito na base da temperança, da moderação, da sabedoria. E a Santa Vó Rosa nos ensinava de um modo prático, ela dizia, o apostólico deve ser assim, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Como dizer, deve ser moderado em tudo, porque coisas fanatismo, assim como o fanatismo, atitudes fanáticas, não agradam a Deus, irmãos. A pessoa dá a impressão que está com muita fé, mas acaba escandalizando os outros. Quer até pregar para quem não quer ouvir, quer obrigar as pessoas a crer quando a pessoa não quer, quer até orar e curar os outros sem ter poder. Isso é fanatismo e não é de Deus e escandaliza os outros. Prezados irmãos, agradeço muito a atenção de todos e os convido que voltem a estar conosco na próxima semana, neste mesmo horário. E junto meditaremos sobre tudo que a Santa Vó Rosa e também o Santo Irmão Aldo fez em favor da nossa Igreja. A paz do Senhor a todos e que estes santos dos céus vos abençoem. Amém.